Então, vamos retomar o nosso conteúdo aqui, falando sobre gimnospermas. Vem comigo no slide. Então, vamos lá, pessoal. As gimnospermas, então, elas vão corresponder aí a alguns filos, entre os quais a gente vai destacar, então, as coníferas, né? Deixa eu só trocar aqui só um pouquinho. A gente vai destacar as coníferas, né, do filo Coniferófita, são as mais representativas. A gente também tem aqui, ó, né, o ginkgo ou ginkgo, né, que é o único representante atual das ginkgófitas ou ginkgófitas. Essa aqui é uma sequoia, ela também pertence às coníferas. Aqui, no caso, a gente tem um pinheiro, né, e uma araucária, que é uma conífera natural do Brasil, muito comum no Paraná, em regiões aí de maior altitude também. Aqui já é uma cica, então aqui é um representante das cicadófitas, né? Das cicadófitas, é uma cicas. O pessoal chama isso aqui de palmeira de jardim, porém não é uma palmeira, é uma gimnosperma, tá? E aqui nós temos essas três, essa e essa, são representantes das guinetófitas, que, como vocês podem ver, são gimnospermas bem diferentes, bem esquisitas, que nem parecem gimnospermas, né? Parecem, na verdade, angiospermas. Essa aqui é uma planta africana, Welwitschia, não vou me atrever a escrever o nome dela, tá? Essa daqui também é uma guinetófita, que aparentemente isso daqui seriam frutos, né? Porém não são frutos, são sementes carnosas dessa gimnosperma. Agora essa aqui, galera, que é do gênero Guinetum, né? Olha só, cara, olha essas folhas aqui. Mó cara de angiosperma, né? Porém são gimnospermas. E aí, olha aqui para mim. Pessoal, se a gente quer tratar aqui de uma forma didática das gimnospermas, é óbvio que nós não vamos tomar as guinetófitas como nosso modelo didático, até porque a classificação delas é um tanto quanto conturbado, o povo não sabe muito bem onde elas estão ali na filogenia das gimnospermas. Nós vamos usar, então, como usualmente as coníferas, né, o pinheiro, como nosso modelo didático para o estudo das gimnospermas. Lembrando apenas que o grupo, obviamente, mais representativo é o das coníferas, seguido aí pelo grupo das cicas, né, o grupo das cicadófitas. Então, vem aqui comigo no slide. A gente tem aqui uma proposta, né, de filogenia das coníferas, das gimnospermas, né, mostrando aqui a sua relação com as angiospermas. Então, a gente teria aqui as cicas, né, as cicadáceas ou cicadófitas, né, num grupo aqui mais basal, depois os ginkgos, as guinetófitas e as coníferas, tá? Fechando aí os filos de gimnospermas, tá? E as suas relações evolutivas. Lembrando que são plantas com sementes, assim como as angiospermas, porém não possuem flores nem frutos, que são características apenas presentes nas angiospermas. Elas, então, são plantas vasculares, ou seja, possuem vasos condutores de seiva, lembrando que apenas as briófitas não são vasculares, né? Apresentam sementes nuas. Então, aqui a gente tem uma novidade evolutiva. Então, são plantas que passam a apresentar sementes, o que não acontecia lá nas pteridófitas e nem nas briófitas. E, no entanto, essas sementes nas gimnospermas são sementes nuas, e é justamente isso que significa o nome gimnosperma, né? Então, esperma aqui, semente, gimno, nuas, tá? Porque elas não possuem ovários. Na verdade, elas não possuem flores também, né? As estruturas reprodutivas das gimnospermas são os estróbilos e não as flores. Agora, repara aqui, ó, a gente fala que são estruturas reprodutivas evidentes, e aí a gente lembra, olha aqui para mim, a gente lembra daquele termo que era usado, né, para juntar as gimnospermas e as angiospermas, que era o termo das fanerógamas, que justamente junta essas plantas em virtude das suas estruturas reprodutivas serem bem visíveis, serem evidentes. Hoje em dia não se utiliza mais esse termo, porque a gente utiliza agora o termo espermatófitas,
que junta, então, gimnospermas e angiospermas, uma vez que elas são plantas capazes de produzir sementes, né? Espermatófita, as plantas que produzem sementes, tá bom? Volta aqui no slide. As gimnospermas são abundantes em regiões de clima temperado. Então, você vai encontrar a maior concentração dessas plantas na América do Norte, na Eurásia, né, em regiões aí de clima mais ameno para frio. Elas não são muito características de climas quentes, tropicais. Olha aqui para mim. No entanto, como eu falei aqui no início desse módulo, a gente vê que existem algumas gimnospermas, especialmente ali as guinetófitas, que vão inclusive ter representantes da Amazônia, né? Então, existem sempre as exceções. Mas, de uma maneira geral, gimnospermas são mais comuns em climas temperados para frio. Tá? Aquelas florestas, aqueles bosques lindos da Europa, da América do Norte, em grande parte são ocupados por pinheiros, né, por sequoias, por ciprestes, são plantas muito bonitas, inclusive. Volta aqui no slide. Agora, olha só o que está aparecendo aqui. Gameta masculino imóvel, cara, que vai ser chamado de célula espermática. Então, ele não recebe mais o nome de anterozoide, como aparecia lá nas briófitas e nas pteridófitas. Ele passa a ser chamado de célula espermática e ele vai ser, então, imóvel. Ele não tem mais aquele flagelo. Por quê? Ele não vai nadar na água, porque essas plantas são independentes da água do meio externo para a reprodução. Então, pessoal, olha aqui para mim. A gente viu lá no nosso módulo inicial sobre plantas, que é uma tendência evolutiva no reino vegetal a independência crescente da água do meio externo para a reprodução. E isso vai aparecer nas gimnospermas e, consequentemente, também nas angiospermas, de uma forma muito evidente em virtude aqui do surgimento do grão de pólen. Tá? O grão de pólen é a grande novidade evolutiva aqui das gimnospermas, que vai, então, permitir essa independência da água do meio externo para a reprodução sexuada. Tranquilo? Dentro do grão de pólen, nós vamos, então, visualizar o gameta masculino, que vai ser um gameta imóvel, tá? Ele não é flagelado. Volta aqui no slide. A fase esporofítica é predominante, ela é muito predominante, inclusive. A fase gametofítica ela é muito reduzida, tanto em gimnospermas quanto em angiospermas. A dispersão de pólen e sementes nas gimnospermas vai acontecer principalmente pelo vento. Então, aqui no caso, a dispersão de pólen, a gente vai chamar isso de anemofilia, né? Uma polinização pelo vento, e a dispersão das sementes a gente vai chamar aqui de anemocoria. Tá? Por que isso vai acontecer? Olha aqui para mim. Por um motivo muito simples, pessoal. Gimnospermas não apresentam flores e nem frutos. Consequentemente, o bichinho não tem muito atrativo. Uma ave, um inseto, um mamífero, ele não vai encontrar muita atração ali pelo pólen ou pelas sementes, em virtude da ausência de alimento para ele, tá? Então, por conta disso, a dispersão de pólen e de sementes nas gimnospermas, ela vai ser, na maioria dos casos, feita pelo vento, tá? Anemofilia, anemocoria. Volta aqui no slidezinho. Beleza, então essas são as características aqui principais dessas. Tem uma outra que eu não falei aqui, olha aqui para mim. Essas plantas, né, elas têm uma característica também de serem plantas que não perdem as suas folhas no inverno. A maioria delas não vai ser decídua, né? Elas não perdem as suas folhagens no inverno, elas têm adaptações voltadas para isso. A gente percebe que a maioria, ali, principalmente das coníferas, vão ter aquelas folhas fininhas, né? Com um revestimento ali impermeabilizante, bem duro, tá? Então, essas aí são características gerais das gimnospermas.
Aqui no slide, a gente vai, então, começar a ver as estruturas reprodutivas dessas gimnospermas, que são os estróbilos, né? Os estróbilos. Lembrando que as gimnospermas não possuem flores, tá? Os estróbilos masculinos e os estróbilos femininos, né? Esses estróbilos femininos, a gente conhece aí vulgarmente como pinha, né? Pinha. Aquele enfeitezinho de Natal, né? Aquela pinha de pinheiro, é exatamente isso daqui. Então, você pode chamar isso de uma forma mais científica de estróbilo feminino. Que bonito, né? Vou pegar ali o estróbilo para colocar perto da minha árvore de Natal. Muito bonito isso. E o estróbilo masculino tá aqui, beleza? Agora, uma coisa, olha aqui para mim. Gimnospermas, de uma maneira geral, a gente vai encontrar tanto plantas dioicas quanto plantas monóicas, tá? Então, a gente vai encontrar pinheiros que apresentam os estróbilos tanto masculinos quanto femininos na mesma planta, no mesmo indivíduo, no mesmo esporófito, né? E a gente vai encontrar espécies também que apresentam as estruturas sexuais em organismos separados. Por exemplo, as cicas, de uma maneira geral, elas vão ter sexos separados. Você vai ter o esporófito feminino e o esporófito masculino, cada uma lá com as suas estruturas sexuais separadas. Tranquilo? Maravilha. Agora, olha só, galera. Olha aqui para mim, antes de eu entrar nesse slide, pessoal, a gente sabe que o ciclo reprodutivo, tanto de gimnospermas quanto de angiospermas, ele tem uma série de nomes, uma série de passos. Então, uma coisa que vocês têm que lembrar logo de início, para facilitar a vida de vocês, é aquele macete. Se tem micro antes, é masculino. Se tem mega antes, é feminino, tá? Então, se for micrósporo, é o esporo masculino. Se for megásporo, é o esporo feminino. E assim vai valer para tudo, tá? Isso é muito importante da gente definir, porque tanto gimnospermas quanto angiospermas são plantas heteroesporadas. Então, elas terão esporângios de sexos diferentes, ou seja, elas terão microesporângios e megaesporângios, produzindo esporos de sexos diferentes, gametófitos de sexos diferentes, né, e, consequentemente, os gametas também, obviamente, de sexos diferentes, né? E a gente sabe que cada estrutura dessas acaba tendo um nome e nas gimnospermas elas vão se formar de uma forma, nas angiospermas elas vão se formar de outra, tá? Feita essa introdução, respira fundo e aí vem aqui para a nossa imagem que mostra, então, a formação dos microestróbilos, ou seja, a formação dos estróbilos, dos estróbilos não, a formação dos esporos e gametas, tá, masculinos. Melhor falar assim de uma vez, porque é isso que vai acontecer aqui, tá? Então, tudo que a gente está vendo aqui vai ser estrutura masculina, tá? Olha o que acontece. Nos microestróbilos, nos estróbilos masculinos, existem, então, no seu interior, microesporângios. Nós estamos falando de estruturas diploides, 2N. Tá? Nesses microesporângios, existem as células-mãe dos esporos masculinos, que são chamadas de microesporócitos. Tranquilo? Viu aqui, ó, esporócito. O cito no final aqui lembra que vai ser diploide, tá? Então, a gente tem um microesporócito, lá no feminino a gente tem um megaesporócito. São células diploides, células-mãe dos esporos. Nesse caso aqui, dos micrósporos. Tá? Show. Esses microesporócitos que são diploides, então, para gerarem esporos, tem que sofrer o quê? Meiose, né? Então, uma célula diploide gera 4 células haploides. Então, nós temos aqui 4 micrósporos. Maravilha? Então, nós temos 4 esporos masculinos, 4 micrósporos. Esses 4 micrósporos, olha só, preste atenção. Nas gimnospermas, os 4 micrósporos haploides mais o revestimento
dentro do microesporócito dão origem ao grão de pólen. Foi? Então, os micrósporos, os 4 esporos masculinos, mais o seu revestimento, dão origem ao grão de pólen. Isso significa que, no grão de pólen, no interior do grão de pólen, a gente tem 4 células haploides. E o revestimento dele, é diploide, porque ele vem lá do revestimento do microesporócito, que era diploide, tá? O revestimento não sofre a meiose. Dessas 4 células, pessoal, olha só, cada uma vai ter um destino aqui. Então, a gente vai ter uma célula grandona, que vai ser a célula do tubo. Célula do tubo. Tubo o quê? Polínico, tá? Célula do tubo. Tem uma outra aqui, ó, que está exprimida aqui, que é a célula geradora. Fiquem de olho nessa célula. Opa, volta. E existem outras 2 células, que são as células protalares, que a gente não vai dar muita importância para elas aqui não, tá? Então, o que importa para a gente é a célula geradora e a célula do tubo, essas 2. Tranquilo? Repare também que esse revestimento do grão de pólen, ele pode ter essas, como se fossem asas aqui, né? Esses prolongamentos laterais, lembrando que nós estamos falando aqui de uma dispersão pelo vento, né? De uma anemofilia. É a dispersão desses grãos de pólen pelo vento. Então, pessoal, o grão de pólen, ele corresponde ao gametófito masculino imaturo. Ele é o microgametófito, tá? O grão de pólen das gimnospermas. Maravilha? Dando continuidade aqui, quando esse grão de pólen, então, ele vai lá chegar na estrutura feminina, na estrutura reprodutora feminina, o que vai acontecer? Essa célula do tubo aqui, ela vai dar origem ao tubo polínico, tá? Aqui, ó, célula do tubo. Ela vai emitir esse prolongamento, vai gerar a célula, o tubo polínico. É por dentro desse tubo polínico que os gametas masculinos vão prosseguir até chegarem à oosfera, tá? Essa célula geradora aqui, falei que ela era importante, ela vai sofrer uma divisão mitótica e vai gerar uma célula estéril e uma célula espermatogênica. Essa célula espermatogênica, por sua vez, vai sofrer outra divisão mitótica e vai gerar 2 gametas masculinos, que nós chamamos de células espermáticas. Tá? Então, os gametas masculinos das gimnospermas são as células espermáticas. Tranquilo, galera? Tá? Então, no grão de pólen, eu vou ter no seu interior a formação dos gametas masculinos, uma vez que ele corresponde ao gametófito masculino. Dá uma olhadinha aqui para mim. Galera, repara como o gametófito é reduzido, né? Então, a fase haploide, ela é extremamente reduzida a partir principalmente das gimnospermas e também nas angiospermas, tá? Então, a gente viu aqui a formação dos gametas masculinos a partir do grão de pólen. Agora, a gente vai ver a formação dos gametas femininos. Então, volta aqui no slide. Olha aí, lá no megaestróbilo, lá no estróbilo feminino, né? A gente vai ver o processo análogo, só que agora para formar o quê? Gameta feminino, para formar oosfera. Então, vamos que vamos, pessoal. Olha aqui, eu vou ter, dentro do megaestróbilo, eu vou ter estruturas, né, chamadas megaesporângios, aonde, no seu interior, eu terei um megaesporócito, ou seja, célula mãe do megásporo. Tá? Se é esporócito, é 2N. Esse megaesporócito ele está revestido pelo tegumento, que também é diploide. E ele está ali no meio de uma substância nutritiva chamada nucelo, que também é
diploide. Para que esse megasporócito dê origem a esporos, né, a megásporos, ele tem que sofrer o quê? Meiose, tá? Então, uma célula diploide gera 4 células haploides. Dessas 4 células haploides, pessoal, 3 vão degenerar e apenas uma dará origem ao megásporo funcional, tá? Ao esporo feminino funcional. Beleza? Esse megásporo, por sua vez, né, haploide, ele vai sofrer sucessivas mitoses, dando origem ao megagametófito, ao gametófito feminino. No interior desse megagametófito, a gente pode encontrar um ou mais arquegônios. Aí você vai lembrar que arquegônio é a estrutura que forma gameta feminino, né? Então, no interior do arquegônio será formado o gameta feminino, que é a oosfera. Tá? Gameta feminino, que é a oosfera. Então, olha o que está acontecendo aqui. Olha essa estrutura que foi formada. A gente tem a oosfera dentro do arquegônio, envolvida pelo megagametófito, que é essa estrutura aqui amarelinha, e externamente a gente tem ainda o tegumento, que é a estrutura diploide, estrutura esporofítica, né? Esse conjunto dessas estruturas, oosfera, arquegônio, megagametófito e tegumento, são o que a gente chama de óvulo, né, das gimnospermas. Então, detalhe, olha aqui para mim. Pessoal, o óvulo dos animais, né, é o gameta, tá? É uma célula haploide, é uma única célula. O óvulo das gimnospermas é uma estrutura pluricelular, formada tanto pelo gameta feminino, quanto pelo arquegônio, quanto pelo megagametófito, quanto pelo tegumento que envolve esse megagametófito, que é tecido diploide, porque ele é oriundo lá do megasporângio. Beleza? Esse é o óvulo das gimnospermas. E repara que existe um pedacinho ali do tegumento desse óvulo que tem uma aberturazinha. Essa abertura é chamada de micrópila. É por essa abertura que vai rolar a penetração ali do grão de pólen para que ocorra a fecundação. Beleza? Então, volta aqui no slide. Olha só. Então, quando o grão de pólen ele chega aqui, tá? Vai ocorrer, então, essa fecundação, que a gente vai ver melhor aí no slide seguinte. Dessa fecundação surge, então, um embrião, tá? No interior desse megagametófito, tá? Um embrião diploide, que é essa estruturazinha bonitinha aqui. No interior desse megagametófito, que vai nutrir esse embrião, tá? Então, a gente vai ter esse tegumento se tornando numa casca, e aí a gente tem a semente da gimnosperma, formada pela casca, pelo embrião, tá? Pelo embrião, que vai dar origem ao esporófito, né? Pelo megagametófito, que é haploide, que está envolvendo ali esse embrião. Então, isso aqui, pessoal, isso é importante, porque, olha aqui para mim, isso vai ser um critério de diferenciação da semente da gimnosperma para a semente da angiosperma. Na semente da gimnosperma, o embrião diploide, ele está envolvido em tecido haploide, que é o megagametófito, tá? E externamente uma casca diploide, que é oriunda do tegumento, beleza? Lá do óvulo, tá? Nas angiospermas isso vai ser diferente. A gente vai ter um endosperma triploide, que a gente vai ver aí mais para frente, tá? Volta aqui no slide. Essa figura, então, ela vai resumir o ciclo de vida de um pinheiro, né, tomando aí como base o que a gente já viu de forma mais detalhada. Então, lá no estróbilo masculino, a gente vai formar micrósporos, tá? Cada 4 micrósporos, então, formados, geram um grão de pólen, onde no seu interior existe lá o microgametófito, que vai dar origem, então, ao gameta masculino, a célula espermática, beleza? Já lá no estróbilo feminino, você vai gerar um megásporo funcional. Esse megásporo funcional
vai sofrer uma série de mitoses, dando origem ao megagametófito, que no seu interior, então, vai apresentar um ou mais arquegônios com o gameta feminino, que é a oosfera. A fecundação se dá no momento, então, que esse grão de pólen chega até ali a micrópila, entra, então, ali naquela região do megasporângio ali, né? Onde era o megasporângio. E aí você vai ter, então, o gameta masculino progredindo pelo tubo polínico para atingir a oosfera no momento da fecundação. Ela vai gerar, então, um zigoto. Esse zigoto diploide dá origem a um embrião, que, por sua vez, vai, então, se soltar da escama lá do cone feminino, né? Do estróbilo feminino, né, que é a semente, vai se soltar, vai ter a sua dispersão principalmente pelo vento, por isso que as sementes apresentam também esses prolongamentos aqui em forma de asa. E aí, posteriormente, em condições favoráveis, essa semente dá origem a um novo esporófito, fechando assim o ciclo. Tranquilo? Olha aqui a semente. Né? Então, lembrando que a semente, pessoal, das gimnospermas, ela vai ser formada pelo embrião, envolvido numa reserva de alimento que é de tecido gametofítico, ou seja, haploide, e a casca da semente derivada do tegumento ou integumento. Beleza? Lembrando também que para que ocorra a fecundação, né, o grão de pólen precisa chegar aqui através da micrópila, a célula do tubo produzirá o tubo polínico, conduzindo o núcleo espermático ou a célula espermática até a oosfera, quando ocorre, então, a fecundação. Agora, você vai se lembrar que aqui, ó, na formação dos gametas masculinos, são formadas duas células espermáticas, né? Então, uma vai fecundar a oosfera e a outra vai degenerar, tá? A outra vai morrer. Beleza? E assim a gente tem a formação do zigoto, do embrião e da semente de gimnosperma. Essas duas imagens, então, mostram pra gente que inicialmente essas sementes vão ficar retidas nos estróbilos femininos. Então, aqui, um estróbilo feminino de pinheiro, né? De pinos. E aqui o estróbilo feminino de araucária. Tá? No caso do estróbilo feminino de pinos, existem aqui dois óvulos, né? Que deram origem a duas sementes, tá? E a gente chama, inclusive, vulgarmente, essas sementes de gimnospermas, a gente chama isso aqui de pinhão. Pinhão. Beleza? Esse aqui também é o pinhão da araucária, inclusive aí apreciado na culinária, né? O pessoal cozinha esse troço aqui, lógico, tirando essa casca, e come a semente da araucária, né? A semente de gimnosperma. O pinhão de pinos também o pessoal consome. Beleza, galera?